O verbo criminalizar passou a constar recentemente nos dicionários de língua portuguesa. Criminalizar é caracterizar como criminoso algo que não está tipificado na lei como tal. Os juristas explicam que, a partir de mecanismos legais, a intenção é fazer com que pessoas e ações sejam vistas como criminosas, mesmo que não sejam. Ao longo da história brasileira, os movimentos sociais são as principais vítimas da criminalização. Ela é uma estratégia usada para garantir a manutenção de interesses econômicos e políticos. É uma das formas mais efetivas de controle social. A gente espera que a reunião seja positiva e seja rápida. Se não resolver, eu acho que nós já temos a clareza de que daqui hoje a gente não sai se não tiver solução. É comum militantes de movimentos sociais serem acusados de maneira questionável de diversos crimes, como desobediência civil, formação de quadrilha e danos ao patrimônio. A criminalização dos movimentos sociais não é um acontecimento recente, né? Isso já vem de muitos e muitos anos e é um expediente, né, que a mídia utiliza principalmente para criar na sociedade uma opinião pública contrária à ação desses movimentos sociais. Ela se dá, às vezes, da forma mais sutil possível. Por exemplo, quando você está falando de uma ocupação do MST, né, então nós falamos que houve uma ocupação. A mídia fala, o MST invadiu uma fazenda. Então pode parecer apenas palavras diferentes, mas elas têm uma conotação muito distinta, né? A invasão é um ato criminoso, é um ato agressivo, a ocupação é um ato social que não tem a mesma conotação da invasão. O que já era percebido pelos movimentos sociais foi comprovado em pesquisa. O coletivo Intervozes, formado por ativistas e profissionais que atuam pelo direito à comunicação, analisou cerca de 300 reportagens sobre o MST, Movimento do Sem Terra, publicadas em 2010 em jornais, revistas e telejornais. O período pesquisado foi de 10 de fevereiro a 17 de julho de 2010, durante as investigações de uma CPI sobre o MST no Congresso Nacional. O relatório Vozes Silenciadas apontou que o MST é retratado como violento e suas reivindicações recebem pouco destaque. Quase 60% das matérias utilizaram termos negativos para se referir ao movimento e suas ações. O termo invasão foi predominante. Ao todo, foram usados 192 termos negativos diferentes que procuram desqualificar o MST. A mídia faz uma ligação direta entre o movimento e a violência. Em 42,5% do total das reportagens, o MST é apontado como único autor dos atos violentos. Sem terra é colocado como bardeneiro, o que invade terra, o que destrói coisas, é uma imagem extremamente pejorativa. Os resultados da pesquisa concluem que, de fato, o MST não é invisível para a grande imprensa. Em um país onde poucas famílias controlam 70% da mídia, encontrar meios alternativos para se comunicar é fundamental, uma forma de contrapor informações e apresentar novas versões. É por isso que os movimentos sociais têm investido em seus próprios veículos de comunicação. O MST foi precursor. O jornal Sem Terra completou 32 anos, um veículo de comunicação tão antigo quanto a própria luta do movimento. Antes mesmo de surgir o MST, em 1981, surgiu o Boletim Sem Terra, que eram as famílias de colonos que ficavam ali no município de Ronda Alta, no norte do Rio Grande do Sul, que tinham ocupado uma fazenda naquela região, que ficou conhecido como embrião do MST, que era o acampamento Encruzilhada Natalino. Lá, eles ficaram cercados pelas tropas do Exército, comandado pelo Coronel Curió, ainda em período de ditadura militar. E nessa necessidade do cercamento pelas essas tropas, eles tinham necessidade de se comunicar com a sociedade.
E nessa necessidade, eles criaram então um Boletim Sem Terra. Em 84, ele passa a se tornar o Jornal Sem Terra, que aí ele muda um pouco de caráter e é voltado mais para a nossa base, mais para a nossa militância, tratando sobre as questões do movimento. O Jornal Sem Terra tem caráter nacional e circula entre membros e militantes do MST e simpatizantes. São 10.000 exemplares por mês. Falar com a base, falar com a sociedade são coisas não excludentes e ambas são de extrema importância. A nossa base é justamente dar o caráter nacional do movimento, dar unidade, né, nos diferentes estados em que estamos organizados, além de contribuir na informação e na formação política. E com a sociedade é justamente mostrar um outro olhar da nossa realidade, da realidade do movimento sem terra, desse povo sem terra que vive no nosso país, e algo justamente que muitas vezes não é trabalhado de uma forma verdadeira. É aqui que vai ser meu barraco, minha casa. Nos últimos anos, o campo brasileiro se tornou palco de conflitos quase que cotidianos. O movimento Sem Terra combate a concentração de terras e de renda nas mãos de poucos. Essa concentração provoca o aumento da pobreza no campo, exclui os trabalhadores. A Prefeitura de Itapevi informa que vem reforçando ações de prevenção e combate às ocupações irregulares no município. A medida visa impedir o crescimento desordenado da cidade, além de valorizar aqueles que, à base de muito trabalho, cumprem as diretrizes estabelecidas pela municipalidade. Quem são esses que, à base de muito trabalho, cumprem, né? Na verdade, quem está sendo expulso para cá é a própria classe trabalhadora que trabalha e que sustenta toda essa região, né? Esse aí ele está se referindo aos proprietários da área, né? Na verdade, isso daí é um ataque da própria prefeitura à iniciativa de um movimento organizado está fazendo agora essas ocupações e denunciando a especulação imobiliária na região, né? Os instrumentos de comunicação do movimento foram se desenvolvendo de acordo com a própria necessidade do MST em cada período histórico. Em 1997, foi criada a página na internet. A internet ela tem uma característica singular que é a capacidade de difusão dela, né? E também a alta velocidade com que gera essa comunicação. É uma tecnologia que nos ajuda, sim, até a enfrentar esse bloqueio da mídia burguesa e assim conversar com a sociedade, né? Dialogar, mostrar suas propostas, sua pauta, as suas conquistas, sua luta. Precisa fazer essa comunicação contra-hegemônica, né? É um canal que a gente tem para mostrar um outro lado do movimento para as pessoas, né? E também para realmente fazer esse diálogo, né? Quando, por exemplo, o movimento é atacado, a página é um veículo para a gente mostrar o nosso lado, né? A partir dos anos 2000, o MST sentiu a necessidade de investir ainda mais. Foi criado o setor de comunicação do MST e a assessoria de imprensa para se relacionar com os grandes veículos que estavam interessados na questão agrária. Antes se procurava muito mais o MST e com essa saída de pauta da reforma agrária na sociedade em geral, consequentemente também os veículos convencionais de comunicação procuram menos o movimento. A assessoria de imprensa ela serve justamente para qualificar essa relação com a imprensa burguesa. O nosso maior desafio para o próximo período é justamente mostrar o que o MST é hoje em dia. Ele se transformou demais nesses últimos anos. São quase 30 anos de história. E o maior desafio é mostrar as nossas conquistas. São centenas de assentamentos que temos, com dezenas de agroindústrias, produzindo a sociedade para a escola, para hospitais. E aí pensar melhores meios de justamente dialogar nossas pautas com a sociedade. Da mesma maneira que a gente está na periferia, onde concentra a maior parte dos trabalhadores, a gente precisa estar na internet onde a maior parte dos trabalhadores estão.